Preparativos para a construção do templo. E Davi disse: É aqui a casa do Senhor Deus, e este o altar dos holocaustos de Israel. Mandou Davi que juntassem os estrangeiros que viviam na terra de Israel e os empregou para trabalharem as pedras que deviam servir para a construção da casa de Deus. Preparou também ferro em abundância, tanto para os pregos dos batentes das portas, como para travar as juntas, e uma enorme quantidade de bronze e de cedros, sem conta, pois os sidônios e os tírios lhe tinham enviado uma grande quantidade deles. Davi dizia: Meu filho Salomão é ainda um menino fraco, e a casa que se há de construir ao Senhor deve ser de uma grande magnificência, para ser ilustre e célebre em todos os países. Quero, pois, fazer-lhe os preparativos. Por isso, antes de morrer, ele fez grandes preparativos. Depois, chamou Salomão seu filho e ordenou-lhe que construísse o templo do Senhor Deus de Israel. Meu filho, disse-lhe ele, eu tive a intenção de construir uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Mas a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Tu derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Tu não construirás uma casa para o meu nome, pois derramastes diante de mim muito sangue sobre a terra. Eis, um filho te nascerá, que há de ser um homem de paz, porque eu lhe darei paz frente a todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão. E durante seu tempo darei paz e calma a Israel. Ele me edificará um templo, será para mim um filho, eu serei para ele um pai, e firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. Portanto, que o Senhor esteja contigo, meu filho, para que prosperes e construas o templo do Senhor teu Deus, segundo o que disse de ti. Que o Senhor se digne conceder-te sabedoria e inteligência, quando te fizer reinar sobre Israel, para que observes a lei do Senhor teu Deus. Prosperarás então, se te aplicares à observância das leis e dos mandamentos que o Senhor prescreveu a Israel, por meio de Moisés. Sê forte e corajoso, não temas, não te amedrontes. Eis que, por meus esforços, prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro, em tal quantidade que se não poderia pesar. Prepararei também madeira e pedras, e tu ainda acrescentarás mais. Tens a teu dispor uma multidão de operários, como trabalhadores, pedreiros, carpinteiros e artífices hábeis, em todas as espécies de ofícios. O ouro, a prata, o bronze e o ferro existem em número incalculável. Vamos ao trabalho, e que o Senhor esteja contigo. Davi ordenou a todos os chefes de Israel ajudar Salomão seu filho. O Senhor vosso Deus, disse-lhes ele, não está convosco? Não vos assegurou ele a paz em todas as suas fronteiras? Com efeito, ele entregou nas minhas mãos os habitantes da terra, que atualmente estão sujeitos ao Senhor e a seu povo. Aplicai-vos, pois, de todo o vosso coração e a vossa alma a buscar o Senhor vosso Deus. Construiu o santuário do Senhor Deus, para trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios consagrados a Deus no templo que será edificado ao nome do Senhor. Funções levíticas. Davi, achando-se velho e cheio de dias, constituiu Salomão seu filho, rei de Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, contados por cabeça e por homem. Eram 38.000 homens. Davi disse: 24.000 dentre eles serão colocados a serviço do templo do Senhor. 6.000 serão escribas e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para celebrarem o Senhor com os instrumentos que fiz para louvá-lo. Davi
distribuiu-os em classes, segundo as linhagens de Levi, Gerson, Caate e Merari. Dos Gersonitas, Leedã e Semel, filhos de Leedã, o chefe Jaiel. Zetã e Joel, 3, filhos de Semei, Salomite, Osiel e Arã, 3. Foram estes os chefes das famílias de Jeedã, filhos de Semei, Jeeta, Ziza, Jeús e Berias. Os filhos de Semei foram 4, Jeete, o chefe, Ziza, o segundo, Jeús e Berias. Não tendo muitos filhos, foram contados em uma só classe, segundo a família deles. Filhos de Caate, Amram, Isaar, Hebron e Osiel, 4. Filhos de Amram, Arão e Moisés. Arão foi separado para ser consagrado como santíssimo. Ele e seus filhos para sempre, para queimar perfumes diante do Senhor, para servi-lo e para dar a bênção perpetuamente ao seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados na tribo de Levi. Filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Subael, o chefe. O filho de Eliezer foi Roobias, o chefe. Eliezer não teve outro filho, mas os filhos de Roobias foram muito numerosos. Filho de Issacar, Salomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. E Jecmaã, o quarto. Filhos de Osiel, Micas, o chefe. Gesias, o segundo. Filhos de Merari, Moole e Muzi. Filhos de Moole, Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas somente filhas, que se casaram com os filhos de Cis, seus parentes. Filhos de Muzi, Moole, Éder e Jarmute, 3. Estes são os filhos de Levi, classificados por famílias. Os chefes de família, como foram enumerados, nominalmente e por cabeça, eram encarregados do serviço do templo, desde a idade de 20 anos para cima. Pois dizia Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu a paz a seu povo. Ele habitará para sempre em Jerusalém. Também os levitas não tiveram mais que transportar a morada e todos os utensílios de seu serviço. Foi segundo as últimas ordens de Davi que se fez o recenseamento dos filhos de Levi, da idade de 20 anos para cima. Colocados juntos dos filhos de Arão para o serviço da casa do Senhor, estavam encarregados do cuidado dos átrios e das salas, da purificação de todas as coisas santas, de todo o serviço do templo, dos pães de proposição, da flor de farinha para as oblações, dos pães finos sem levedura, das tortas cozidas sobre a chapa e das tortas fritas, de todas as medidas de capacidade e comprimento. Eles deviam apresentar-se cada manhã e cada tarde para louvar e celebrar o Senhor, para oferecer todos os holocaustos ao Senhor, aos sábados, luas novas e nas solenidades, segundo o número que a lei prescreve que se ofereça ao Senhor. Tinham eles que cuidar da manutenção da tenda de reunião, das coisas santas e dos filhos de Arão, seus irmãos, para o serviço da casa do Senhor. Os sacerdotes. Eis as classes dos filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai, sem deixar filhos, e Eleazar e Itamar exerceram as funções do sacerdócio. Davi e Sadoc, da linhagem de Eleazar, e Abimeleque, da linhagem de Itamar, dividiram os filhos de Arão por classes, segundo o serviço deles. Havia entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Foram assim distribuídos para os filhos de Eleazar 16 chefes de família, e para os filhos de Itamar 8 chefes de família. Uns e outros foram distribuídos pela sorte, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. O escriba levita Semeías, filho de Natanael, inscreveu-os em presença do rei e dos príncipes, do sacerdote Sadoc e de Abimeleque, filho de Abiatar, como também de chefes de famílias sacerdotais e levíticas, sendo uma família sorteada para Eleazar, em seguida, uma família para Itamar.
A primeira sorte caiu a Joiaribe, a segunda a Gedeías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Melquias, a sexta a Mainã, a sétima a Ocos, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Sequenias, a 11ª a Eliacibe, a 12ª a Jacim, a 13ª a Ofa, a 14ª Isbaabe, a 15ª a Belga, a 16ª a Emer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Afses, a 19ª a Fetatias, a 20ª a Ezequiel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Dalalias, a 24ª a Maasias. Assim, foram eles classificados para seus serviços no templo do Senhor, segundo as regras estabelecidas por Arão, seu pai, consoante as ordens do Senhor, Deus de Israel. Dos restantes levitas, os chefes foram dos filhos de Anrã, Subael, filho de Subael, Gedias, de Robias, dos filhos de Robias, o chefe Gesias, dos Isaaritas, Solomote, dos filhos de Solomote, Jaate, filhos de Hebron, Gerias, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jequimã, o quarto, filho de Oziel, Micas, dos filhos de Micas, Samir, irmão de Micas, Gesias, filho de Gesias, Zacarias, filhos de Merari, Moole e Muzi, filhos de Merari, por Ozial, seu filho, Saão, Jacur e Ebri, de Moole, Eleazar, que não teve filhos, de Cis, os filhos de Cis, Jeramuel, filhos de Muzi, Moole, Éder e Jarmute. Esses são os filhos de Levi, segundo suas famílias. Também eles, como seus irmãos, os filhos de Arão, foram tirados pela sorte, em presença do rei Davi, de Sadoque e Abimeleque, como também dos chefes de família dos sacerdotes e levitas, estando os mais velhos em mesma igualdade que os mais novos. Os cantores. Davi e os chefes do exército apartaram para o serviço os filhos de Asaf, de Enã e de Iditum, que profetizavam ao som da harpa, da cítara e dos símbolos. Eis a lista dos homens encarregados desse serviço. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Natania e Azarelas, filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que profetizava segundo as ordens do rei. De Iditum, os filhos de Iditum, Godolias, Sari, Jesaías, Asabias, Matatias e Semei. Ao todo 6, sob as ordens de seu pai Iditum, que profetizava com a cítara para cantar e louvar ao Senhor. De Emã, os filhos de Emã, Bocias, Matanias, Oziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gedelte, Romente, Ezer, Gesbacasa, Meilote, Otir e Maaziote. Eram todos filhos de Emã, que era vidente do rei, para revelar as palavras de Deus e exaltar seu poder. Deus tinha dado a Emã 14 filhos e 3 filhas. Eis, portanto, os que, sob a direção de seus pais, estavam encarregados do canto no templo. Tinham símbolos, cítaras e harpas para o serviço do templo, sob as ordens de Davi, de Asaf, de Aditum e de Emã. O número deles, justamente com seus irmãos exercitados em cantar ao Senhor, todos hábeis em sua arte, atingia o número de 288. Tiraram pela sorte a ordem do serviço, pequenos e grandes, mestres e discípulos. A primeira sorte recaiu para Asaf, a José, a segunda a Godolias com seus irmãos e filhos, 12. A terceira a Zacur com seus filhos e irmãos, 12. A quarta a Izari com seus filhos e irmãos, 12. A quinta a Natanias com seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Bocias com seus filhos e irmãos, 12.
A sétima, a Israela, com seus filhos e irmãos, 12. A oitava, a Jesaías, com seus filhos e irmãos, 12. A nona, a Matanias, com seus filhos e irmãos, 12. A décima, a Semei, com seus filhos e irmãos, 12. A 11ª, a Azareel, com seus filhos e irmãos, 12. A 12ª, a Asabias, com seus filhos e irmãos, 12. A 13ª, a Subael, com seus filhos e irmãos, 12. A 14ª, a Matatias, com seus filhos e irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, com seus filhos e irmãos, 12. A 16ª, a Ananias, com seus filhos e irmãos, 12. A 17ª, a Gesbacasa, com seus filhos e irmãos, 12. A 18ª, a Anani, com seus filhos e irmãos, 12. A 19ª, a Meilote, com seus filhos e irmãos, 12. A 20ª, a Eliatá, com seus filhos e irmãos, 12. A 21ª, a Otir, com seus filhos e irmãos, 12. A 22ª, a Gedelte, com seus filhos e irmãos, 12. A 23ª, a Amaziote, com seus filhos e irmãos, 12. A 24ª, a Romente-Ezer, com seus filhos e irmãos, 12. Os porteiros. Eis as categorias de porteiros dos coritas. Meselemias, filho de Coré, dentre os filhos de Abiasaf. Filhos de Meselemias, Zacarias o primogênito, Gediel o segundo, Zabadias o terceiro, Jatanael o quarto, Elão o quinto, Joanão o sexto, Elioenai o sétimo. Filhos de Obed-edom, Semeías o primogênito, Josabate o segundo, Joaá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Folate o oitavo, porque Deus tinha abençoado a Obed-edom. Semeías, seu filho, teve filhos que se tornaram chefes de famílias, porque eram homens valorosos. Os filhos de Semeías foram Otni, Rafael, Obed, Eusabade e seus irmãos, homens valentes, mas Eliú e Samaquias. Descendentes de Obed-edom, todos esses homens, assim como seus filhos e seus irmãos, homens de valor e qualificados para o serviço, eram ao todo 62. Meselemias tinha filhos e irmãos, homens capazes, ao número de 18. Osa, dos filhos de Merari, tinha por filho Senri, o chefe. Não era o mais velho, mas seu pai o fizera dele chefe. Eucias o segundo, Tebelias o terceiro, Zacarias o quarto. Os filhos e irmãos de Osa eram 13 ao todo. A essas classes de porteiros, aos chefes desses homens e a seus irmãos, foram confiadas as funções para o serviço do templo. Foi feito o sorteio para cada porta, pequenas e grandes, segundo suas famílias. Do lado do oriente, a sorte tocou a Selemias, tirou-se a sorte a Zacarias, seu filho, que era um sábio conselheiro, e a sorte lhe atribuiu o lado norte. O lado sul tocou a Obed-edom e a casa dos depósitos de provisões a seus filhos. A seu fim, a Osa, coube o lado oeste, com a porta de Shalequete, no caminho que sobe. Uma guarda estava de fronte à outra. Ao oriente havia 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e nos armazéns 4, 2 a 2. Do lado das dependências a oeste, 4 no caminho e 2 nas dependências. Tais são as classes de porteiros, dentre os filhos dos coritas e os filhos de Merari. Os guardas do tesouro. Os levitas, seus irmãos, tinham a guarda dos tesouros do templo e dos tesouros das coisas sagradas. Dentre os filhos de Leedã, a saber, os filhos dos Gersonitas,
descendentes de Leedã, chefes das famílias de Leedã, o Gersonita era Jaiel. Os filhos de Jaiel, Zatã e Joel, seu irmão, tinham a guarda dos tesouros da casa de Deus. Dentre os Anranitas, os Isaaritas, os Hebronitas e os Ozielitas, era Subael, filho de Gerson, filho de Moisés, o intendente-chefe dos tesouros. Dentre seus irmãos, descendentes de Eliezer, cujo filho foi Roobias, cujo filho foi Isaías, e filho deste, Jorão, e filho deste, Zecri, e filho deste, Salomite. Eram Salomite e seus irmãos que administravam todos os tesouros das coisas santas, consagradas pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, chefes de milhares e de centenas, e chefes do exército. Eles os tinham consagrado, do despojo da guerra para a manutenção do templo. Tudo o que tinha consagrado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Cis, por Abner, filho de Ner, Joabe, filho de Sárvia, tudo estava posto sob a guarda de Salomite e de seus irmãos. Os superintendentes dos negócios exteriores. Dentre os Isaaritas, estavam postos à frente dos serviços exteriores em Israel, como escribas e magistrados. Conenias e seus filhos, Asabias, da família de Hebron, e seus irmãos, homens de valor, em número de 1.700, faziam a inspeção de Israel, do outro lado do Jordão, a oeste, para todos os negócios religiosos e civis. Quanto aos Hebronitas, cujo chefe era Gerias, fez-se no 40º ano do reinado de Davi pesquisas sobre suas genealogias e suas famílias, e foram encontrados entre eles homens de valor em Jazer de Galaade. Gerias e seus irmãos, homens de valor, eram em número de 2.700 chefes de família. O rei Davi os estabeleceu sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os negócios religiosos e civis. Os chefes das 12 divisões do exército. Israelitas, segundo o seu número, chefes de família, chefes de milhares e de centenas, oficiais a serviço do rei, para tudo o que se referia às divisões, chegando e partindo mensalmente, tendo cada divisão 24.000 homens. À frente da primeira divisão, para o primeiro mês, achava-se Jesboã, filho de Jabdiel, e sua divisão era de 24.000 homens. Ele era da linhagem de Farés e comandava todos os chefes das tropas do primeiro mês. À frente da divisão do segundo mês, achava-se Dude, o Auita. Macelote era um dos chefes de sua divisão, que contava 24.000 homens. O chefe da terceira divisão para o terceiro mês era Banaías, filho do sacerdote-chefe Joiada. Chefe, havia na sua divisão 24.000 homens. Esse Banaías era um herói dos 30 e um chefe dos 30. Amizabade, seu filho, era um chefe de sua divisão. Para o quarto mês havia Azael, irmão de Joabe, a quem sucedeu seu filho Zabadias. A divisão contava 24.000 homens. O quinto, para o quinto mês, era o chefe Samaote, o Israelita, e havia na sua divisão 24.000 homens. O sexto, para o sexto mês, era Ira, filho de Assis, de Tíqua. Havia na sua divisão 24.000 homens. O sétimo, para o sétimo mês, era Elis, o Falonita, dos filhos de Efraim. Sua divisão contava 24.000 homens. O oitavo, para o oitavo mês, era Sobocai, o Uzatita, da família dos Zaraitas, e sua divisão compreendia 24.000 homens. O nono, para o nono mês, era Abiezer, de Anatote, dos filhos de Benjamim, e sua divisão contava 24.000 homens. O décimo, para o décimo mês, era Marai, de Netofa, da família dos Zaraitas, e sua divisão contava 24.000 homens.
O 11º para o 11º mês era Banaías de Faratom, dos filhos de Efraim, e sua divisão contava 24.000 homens. O 12º para o 12º mês era Oldai de Netofa, da família de Otoniel, e sua divisão contava 24.000 homens. Os príncipes das tribos de Israel. Eis os chefes das tribos de Israel, chefes dos Rubenitas: Eliezer, filho de Zecre, dos Simeonitas; Safatias, filho de Maaca, dos Levitas; Asabias, filho de Camuel, da família de Arão; Sadoque, filho de Judá; Eliú, irmão de Davi, de Issacar; Anri, filho de Miguel, de Zabulon; Gesamias, filho de Abdias, de Neftali; Jarmute, filho de Osriel, dos filhos de Efraim; Oséias, filho de Osazias, da meia tribo de Manassés; Joel, filho de Fadaías, da meia tribo de Manassés, em Galaade; Jado, filho de Zacarias, de Benjamim; Jaziel, filho de Abner, de Dan; Ezriel, filho de Jeroã. Esses foram os chefes das tribos de Israel. Não fez Davi a relação daqueles que tinham 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha prometido multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, tinha começado o recenseamento, mas não terminou, porque a ira de Deus viera sobre Israel por causa do recenseamento. E o número deles não foi relacionado nas crônicas do rei Davi. Asmote, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Osias, dos tesouros que havia nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres. Esri, filho de Calube, era superintendente dos camponeses que cultivavam a terra. Semei de Ramá, das vinhas. Zabde de Safão, das provisões de vinho nas vinhas. Baalanã, de Gader, das oliveiras e sicômoros de Cefela. Joás, das provisões de azeite. Setrai de Sarona, dos bois que pastavam em Sarona. Safate, filho de Adli, dos bois dos vales. Ubiú, o ismaelita, dos camelos. Jadias, de Meranote, das jumentas. Jazis, o agareu, das ovelhas. Eram esses os intendentes dos bens do rei Davi. Os conselheiros de Davi. Jonatas, tio de Davi, exercia a função de conselheiro. Era ele um homem prudente e sábio. Jaiel, filho de Acamon, estava com os filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei e Cusai, o araquita, amigo do rei. Depois de Aquitofel, vinham Joiada, filho de Banaías, e Abiatar. Joabe era general do exército real. Últimas instruções de Davi a respeito do templo. Davi reuniu em Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes de tribos, os chefes de divisões a serviço do rei, os chefes de milhares e os chefes de centenas, os intendentes de todos os bens e os rebanhos do rei e de seus filhos, assim como os eunucos, os heróis e todos os soldados valentes. O rei Davi de pé disse-lhes: Escutai-me, meus irmãos e meu povo. Tinha eu a intenção de construir uma residência para a arca da aliança do Senhor e o escabelo dos pés de nosso Deus. Já havia feito preparativos para esta construção, mas Deus disse-me: Tu não construirás uma casa para o nome, porque és um guerreiro e derramaste sangue. O Senhor, Deus de Israel, escolheu-me do seio de toda a minha família para ser rei de Israel para sempre. Foi a Judá que escolheu por chefe, e da casa de Judá, a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, foi a mim que elegeu para reinar sobre todo Israel. Dentre todos os meus filhos,
pois o Senhor me deu muitos. Ele escolheu meu filho Salomão, para fazê-lo assentar sobre o trono do reinado do Senhor em Israel. É Salomão, teu filho, disse-me ele, que construirá minha casa e meus átrios, porque eu o escolhi por filho, e eu serei um pai para ele. Firmarei para sempre seu reino, se ele continuar a cumprir como hoje meus mandamentos e minhas ordens. Agora, em presença de todo Israel, da Assembleia do Senhor, em presença de nosso Deus que nos ouve, guardai e observar comigo todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, para manter a posse desta excelente terra e legá-la a vossos filhos, que vos seguirão para sempre. E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração leal e com a alma devotada, pois ele sonda todos os corações e conhece todos os desígnios do Espírito. Se o procurares, tu o encontrarás, mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Considera, portanto, que o Senhor te escolheu para construir uma casa que será seu santuário. Coragem e põe-te a trabalhar. Davi deu a Salomão seu filho os planos do pórtico e das construções, salas do tesouro, aposentos superiores, aposentos interiores, assim como as da sala do propiciatório. O plano de tudo que ele tinha no espírito referente ao átrio do templo e todas as salas ao redor, para os tesouros do templo e os tesouros das coisas sagradas, para as classes de sacerdotes e levitas, assim como toda a organização do serviço da casa de Deus, o modelo dos utensílios de ouro, com o peso do ouro, para todos os utensílios de cada serviço, o modelo de todos os utensílios de prata, com o peso de prata, para todos os utensílios de cada serviço, e o peso dos candeeiros de ouro e de suas lâmpadas de ouro, com a indicação do peso de cada candeeiro e de suas lâmpadas. O peso dos candeeiros de prata, com a indicação do peso de cada candeeiro. O peso do ouro para as mesas dos pães da proposição, para cada mesa. E o peso de prata para as mesas de prata. O modelo dos garfos, das bacias e copos de ouro puro, dos vasos de ouro, com o seu peso de cada vaso, dos vasos de prata, com o seu peso de cada vaso, do altar dos perfumes, em ouro fino, com o peso, o modelo do carro, dos querubins de ouro que estendem suas asas para cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, foi o Senhor que me ensinou por um escrito de sua mão, para me explicar todos os modelos destas obras. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, mãos à obra, não temas e não te amedrontes, pois o Senhor, meu Deus, estará contigo. Ele não te desamparará, nem te abandonará, até que tenhas acabado tudo o que se deve fazer para o serviço do templo. Eis as classes dos sacerdotes e levitas para todo o serviço do templo, e eis que estão contigo, para todo este trabalho, todos os homens devotados e hábeis, estando sob as tuas ordens, os chefes do povo. Donativos ao templo. Disse ao rei Davi, ou melhor, disse o rei Davi a toda a assembleia: meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, pois não é um homem que este palácio é destinado, mas ao Senhor Deus. Empenhei todos os meus esforços em preparar para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedras de ônix e pedras de engaste, pedras preciosas de diversas cores, todas as espécies de pedras preciosas e mármore, em grande quantidade. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor, para a casa de meu Deus. Além de tudo, o que preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro,
ouro de Ofir e 7.000 talentos de fina prata para revestir as paredes das salas. Quanto a ouro, para a oriversária, prata para a prataria e para todo o trabalho dos artífices, quem quer, ainda hoje, oferecer espontaneamente donativos ao Senhor. Os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os chefes de milhares e de centenas, assim como os intendentes do rei, fizeram donativos voluntários. Deram para o serviço do templo 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Aqueles que possuíam pedras preciosas, doavas para o tesouro da casa de Deus, em mãos de Jaiel, o Gersonita. O povo se alegrava com suas oferendas voluntárias, pois era de coração generoso que as faziam ao Senhor, e o próprio rei Davi sentiu uma grande alegria. Ação de graças. Davi bendisse ao Senhor, em presença de toda a assembleia. Sede bendito, disse ele, para todo sempre, Senhor Deus de nosso pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós, o Senhor de todas as coisas, e é em vossa mão que reside a força e o poder. E é vossa mão que tem o poder de dar todas as coisas grandes e solidez. Agora, ó nosso Deus, nós vos louvamos e celebramos vosso nome glorioso. Quem sou eu e quem é meu povo, para que possamos fazer-vos voluntariamente estas oferendas? Oração bonita, né? Tudo vem de vós, e não oferecemos senão o que temos recebido de vossa mão. Diante de vós, não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra são como a sombra, sem que haja esperança. Senhor nosso Deus, todas essas riquezas que preparamos para construir uma casa ao vosso santo nome, é de vossa mão. É de vossa mão que elas vêm e a vós pertencem. Eu sei, meu Deus, que perscrutais os corações e amais a retidão. Por isso, é na retidão e espontaneidade de meu coração que vos ofereço tudo isso, e é com alegria que vejo agora o vosso povo aqui presente, fazer-vos suas oferendas voluntárias. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Ismael, nossos pais, guardai para sempre no coração de vosso povo essas disposições e sentimentos, e dirigi seu coração para vós. A meu filho Salomão, dai um coração íntegro para observar vossos mandamentos, vossos preceitos e vossas leis, para pô-los todos em prática e para construir esse edifício do qual fiz os preparativos. Depois disse Davi a toda a assembleia: bendizei ao Senhor nosso Deus. E a toda a assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Muito bonita, isso entra como uma oração. Seria interessante depois vocês pegarem e lerem essa oração. 1 Crônicas 10. Ou melhor, sendo mais preciso, deixe-me ver. 1 Crônicas 29, 10. Ação de graças. Prosseguindo. Unção de Salomão. No dia seguinte, imolaram as vítimas ao Senhor e ofereceram em holocausto 1.000 touros, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, com as libações ordinárias e outros sacrifícios em grande quantidade por todo Israel.
Nesse dia, comeram e beberam diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez, Salomão, filho de Davi, foi proclamado rei e ungido como chefe diante do Senhor. Ungiram também Sadoque como sumo sacerdote. Salomão tomou posse do trono do Senhor como rei, no lugar de Davi, seu pai. Prosperou e todo Israel lhe obedeceu. Todos os chefes e heróis, e mesmo todos os filhos do rei Davi, sujeitaram-se ao rei Salomão. O Senhor elevou ao mais alto grau a grandeza de Salomão, à vista de todo Israel, e deu a seu reino tal esplendor que nenhum rei de Israel jamais possuíra antes dele. Morte de Davi. Davi, filho de Jessé, tinha reinado sobre todo Israel. A duração de seu reinado sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Faleceu numa feliz velhice, carregado de dias, de riquezas e de glória. Seu filho Salomão sucedeu-lhe no trono. Os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã e no livro de Gade, o vidente, com todo o seu reino e todos os seus feitos e as vicissitudes pelas quais passou, assim como Israel e todos os reinos das terras vizinhas.